Segunda Reis, capítulo 4, nos declara o milagre do azeite da viúva. Uma das mulheres dos seguidores dos profetas gritou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e agora o credor acaba de chegar para levar meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que farei em teu favor? Diz-me o que tens em casa. Ela disse: tua serva não tem nada em casa a não ser uma vasilha de azeite. Você vai esperar o azeite acabar para tomar um posicionamento? Você vai esperar os seus valores também, na sua condição financeira, acabar, a situação agravar para tomar um posicionamento? Essa mulher, assim que o seu marido morreu, o problema bateu a porta dela. O problema era o seguinte: os credores, as dívidas chegaram. O marido deixou dívida. E olha só, ia levar os seus 2 filhos como escravo. Mas ela foi correndo clamar uma direção do profeta. Mas interessante é que o profeta ouve toda a situação e pergunta: que farei eu em teu favor? Dize-me o que tens em casa. Aquela mulher tinha uma vasilha de azeite. Aquela mulher ainda tinha uma condição. Aquela mulher ainda tinha uma chance de superar aquela crise financeira e pagar aquelas dívidas. E às vezes tem pessoas que esperam o problema agravar para poder se posicionar. E o se posicionar, eu falo em clamor e oração, em pedir uma direção ao Senhor. Às vezes as pessoas esperam a sua condição financeira ir para baixo, acabar-se, as suas reservas acabarem para se posicionar em cima da hora. Imagine aí. Imagine aí eu com um problema para resolver em cima da hora. Qual a chance que eu tenho de resolver o problema em paz? Qual a chance que eu tenho de resolver o problema com tranquilidade? Nenhuma. Mas se eu percebo que o problema está prestes a acontecer, eu antecipo tudo. O Senhor nos deu uma fé inteligente com sabedoria, com prudência, com inteligência. E essa mulher foi. E ela tinha uma garrafa de azeite. Ela tinha ainda algo em sua casa. Foi aí que o profeta deu a direção: vai na sua vizinhança, toma vasilhas emprestadas, não poucas, mas muitas, e entra no teu quarto com teus filhos e começa a encher essas vasilhas. E quando ela fez o que o profeta tinha mandado, ela voltou até o profeta e o profeta disse: vai lá, vende agora, paga a tua dívida e vive do resto. O que eu quero frisar nessa tarde, que Deus colocou no meu coração, é esta palavra: não espere a crise chegar para poder tomar uma atitude inteligente. Porque Deus te levantou e te fez, te criou e te formou. E você é conhecida desse poder de Deus, o poder da fé. A Bíblia fala que Faraó teve um sonho. E sonho esse que as vacas magras engoliam as vacas gordas, que eram 7 tempos, né? A vacas gordas e 7 tempos vacas magras, espigas de milhos também grandes, espigas de milhos também secas. Estava falando de uma fartura, estava falando de uma escassez. E aquilo incomodou, perturbou, mas ele, antes de acontecer o problema, antes de vir o problema, ele buscou uma solução. O que ele fez? Buscou entre os adivinhos se tinha alguém que soubesse. Ninguém soube, mas estava ali José para dar o discernimento. José, que tinha um espírito excelente, estava ali para dar o discernimento daquele sonho, que seriam 7 anos de fartura. E a estratégia de sabedoria, de administração, nesses 7 anos de fartura foi dada a Daniel, a José, porque José disse assim: busque alguém do seu reino, que administra assim, assim, faça assim. E ele disse: não tem no reino alguém que tem um espírito, que tem um Deus excelente como o seu. E colocou José para ser governador, porque José tinha o espírito de sabedoria, o espírito de Deus, e você e eu temos o espírito de Deus, e o espírito de Deus é um espírito excelente, é o espírito que vê além,
que vê além. O problema é alcançado bem antes, é visto antes o problema. E sobre esta palavra, vamos frisar, não espere acontecer o problema, visione o problema antes. Não espera vir a necessidade, visiona a necessidade antes. E vai diante desse Deus Todo-Poderoso. E vai buscar o conselho, vai buscar a direção antes de agravar-se a situação, o problema. Às vezes as pessoas gostam de procrastinar, de esperar, de tardar, de aguardar. E tudo piora, e tudo vai para o água abaixo. E aí torna-se o turbilhão e uma bola de neve, muitas vezes a área financeira. Porque não visionou o problema antes, ou visionou e se acomodou. Ei, estou falando com um povo de fé, um povo que não vai se acomodar a partir de hoje. Em nome de Jesus, se você já passou algum problema, alguma crise financeira, eis o tripé do sucesso. O tripé do sucesso é visionar o problema antes. Às vezes você vê o copo ali na beirada da mesa e você visiona, vai cair. Muitas vezes você vai lá e tira daquele local de perigo, mas muitas vezes não, deixa lá. Entendeu? Então essa percepção de fé, de prudência e de sabedoria que o Senhor quer da sua noiva, da sua igreja, para ter uma vida bem-sucedida, igreja. Crise todo mundo passa. Aleluia. Todo mundo enfrenta, mas o que importa é como você vai enfrentar a crise. Como você vai enfrentar esse problema. E esse problema precisa ser enfrentado com sabedoria, com diligência, sim.